esses dados de custo são do ano de 2020, foi um preço médio de R$ 542 a saca, né? Com 60 sacos por hectare, se você fizer as contas, 542 menos 360, e você multiplicar isso por 60 sacos, vai dar aí R$ 10.900 por hectare. Já com 20 sacos por hectare, o produtor está no prejuízo. A gente tem uma variação aí, né? Esses dados eles são uma média. Então, na prática, a gente vê que de 30 a 40 sacos por hectare é o ponto de equilíbrio. Você está apenas empatando os custos de produção nesse nível de produtividade. E qual que é a dificuldade para aumentar a produtividade? Você adensar demanda capital. Uma produtividade de 20 sacos por hectare, você gasta aí R$ 12.000 por hectare, com um custo de produção total. Já 60 sacas por hectare, você tem um custo total de R$ 21.000 por hectare, em dobra. E qual que é a recomendação racional? Às vezes o produtor ele aumenta muito a área plantada e não dá conta de tocar. Então a recomendação é plantar menos. Planta a quantidade conforme a sua capacidade de pagamento, mas plante dentro das recomendações técnicas agronômicas. Se você não consegue plantar 10 hectares, planta 5 ou planta 2 hectares, mas faça conforme o método recomenda, porque vale a pena. E se você considerar o custo por planta, isso é o que explica você ter essa redução do custo por saca de café. Porque você plantar 3.500 plantas e você plantar 6.600, 7.000 plantas, o custo por planta é praticamente o mesmo, não varia muito. Você tem uma pequena variação do custo por planta. É isso que afeta o custo da saca. E por que a gente tem que pensar em otimizar o custo da saca? Porque o preço do café é por saca. Então, quando você adensa, você vai gastar mais com adubo por área, você vai gastar mais com defensivos, mas esse maior gasto por área, ele vai ser diluído por saco. A partir do momento que você otimizou o custo por saca, aí você pensa em aumentar a área conforme a sua capacidade de caixa. Quais são os fatores, então, que determinam a produtividade do cafezal? O primeiro deles é o preparo do solo. Isso é a base do sistema. Esse preparo bem feito, o que significa um preparo bem feito? Profundidade adequada, dessulcamento, formação de palhada, modo de aplicação dos corretivos, que são o calcário e o gesso, um não substitui o outro. A função do calcário é reduzir a acidez do solo. A função do gesso é oferecer cálcio, enxofre em profundidade e anular o efeito do alumínio tóxico. E você tem as recomendações de adubação para permitir o plantio da lavoura. Estabelecido essa base de solo, você consegue adotar um espaçamento adequado conforme cada variedade plantada. Então essa é a base que vai permitir a gente construir a nossa produtividade. E qual que é a importância disso? Sempre se fala muito que o clima tem ficado cada vez mais seco, mas na verdade isso sempre ocorreu. A gente pega a normal climatológica. O que é uma normal climatológica? São os dados dos últimos 30 anos de chuva e temperatura. A gente tem isso catalogado. Por exemplo, minha região aqui de Franca, a gente vê que o período seco do ano, ele começa sempre em abril. Então essas barras verticais azuis, elas são a chuva, milímetros de chuva. 1 milímetro de chuva é 1 litro por metro quadrado. É isso que significa. Então a partir de abril, a chuva diminui, ao mesmo tempo que diminui a temperatura. Em abril a temperatura é ainda relativamente mais alta. Já a partir de maio, você tem uma redução tanto da chuva quanto da temperatura. Esse é outro fator que tem mostrado que a partir de maio irrigar também não faz diferença e até atrapalha a maturação do café. Por quê? A planta vai entrando em dormência, e ela vai maturando o café para você chegar na colheita. Então chega no mês de julho, a chuva é mínima e também a temperatura. Já em agosto,
agosto ainda não está chovendo, mas a temperatura já é alta. Então, se você iniciar a irrigação a partir de agosto, é o estímulo para a planta florescer em setembro, né? E se você já entrar com um manejo de pré-florada no mês de setembro, isso já ajuda você a segurar essa florada. Isso acontece para várias outras regiões. Araxá, Triângulo Mineiro, ocorre da mesma forma. Muzambinho, no sul de Minas, Juiz de Fora, Zona da Mata, Alto Caparaó, que pega um pedaço de Minas ali, e também do Espírito Santo, na Serra. Vitória da Conquista, no sul da Bahia. Londrina, no Paraná, já é um pouco diferente. O inverno deles é chuvoso, mas a temperatura também é baixa no mês de julho. Porto Velho, Rondônia, que é uma região de transição entre cerrado e floresta amazônica, então você também tem o mesmo comportamento, tanto de chuva quanto de temperatura, embora as mínimas deles sejam mais altas do que as nossas máximas nessa época do ano.